Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos no propósito, amanhã é o último dia do propósito de agradecimento. A fúria é grande, né, irmãos? O diabo levanta, o diabo não quer que ninguém agradece, não. O diabo só quer que as pessoas reclamam e murmuram, né? E às vezes situações é tão terrível, é tão travada, que às vezes a gente acaba reclamando, sem perceber, sem querer, você acaba reclamando, porque as dificuldades já são grandes e ainda vem Satanás para complicar ainda mais, né? Então não é fácil, é só o sangue de Jesus Cristo tem poder. Meus irmãos, eu quero passar aqui, aleluia, para falar a respeito dos sonhos e das visões. Eu já falei o ano passado, eu acho que eu gravei um vídeo falando a respeito de sonhos e visões. Mas tem muita gente nova, né? E então nós vamos falar novamente sobre sonhos e visões. Como que funciona esta parte de sonhos e visões. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz aqui, em Jeremias 23, 28, eu vou ler. Porque você pode ler tudo. Para você entender, você pode ler tudo. Mas eu não vou conseguir ler tudo porque o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu vou ler as partes principais que fala a respeito de sonhos. E eu vou explicar como é que funciona essa área espiritual dos sonhos. E qual é o nosso posicionamento diante disso. Aqui fala, irmãos, em Jeremias 23, 28, fala assim: o profeta que tem um sonho, conte este sonho àquele em quem está a minha palavra. Fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, é uma pergunta. Não é a minha palavra como um fogo que esmiuça a penha? Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa a sua língua e diz, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e as suas leviandades, pois eu não os enviei, e nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Aqui, irmãos, está falando a respeito do sonho, que a pessoa que tem um sonho, você tem um sonho e você vê que aquele sonho ele não é um sonho normal, não é um sonho natural, é um sonho diferente, né? Então você percebe quando o sonho ele é diferente, não é um sonho comum. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui em Jeremias 23, 28, que aquele que tem um sonho tem que procurar uma pessoa espiritual em quem está a palavra de Deus para contar o sonho. Aleluia. E porque a palavra diz aqui, aquele que tem um sonho, se ela percebe que é um sonho profético, esta pessoa não pode sair contando esse sonho para todo mundo. Não, você não pode sair contando só porque a pessoa é crente, só porque a pessoa carrega uma Bíblia, você conta o sonho, conta a visão, conta isso. Irmãos, tem coisas, tem visões, tem sonhos que é profético, que não é para contar para ninguém. E nem é para tentar entender.
Então, a pessoa tem um sonho, aí a pessoa conta para este, conta para aquele, conta para aquilo. Irmãos, eu estou falando isso porque tem muita gente me perguntando a respeito dessas coisas, sobre sonhos, sobre visões, sabe? Tem muitas pessoas me perguntando. Então, eu sinto a necessidade de explicar e de falar, louvado seja o nome do Senhor, porque tem muita gente embaraçada com essas coisas. Meus irmãos, aqui está falando aqui, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho em quem está a minha palavra. Em quem está a minha palavra. Porque o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Por exemplo, uma pessoa carnal, uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, uma pessoa que não guarda a palavra de Deus, o que tem a palha com o trigo? Ou seja, palha e trigo são duas coisas distintas, né? É uma e uma. Então, o que Deus está falando aqui é para prestar atenção, para não ficar contando sonho para qualquer pessoa. Tem que contar para alguém que tenha a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Porque se você percebe que é um sonho profético, se você percebe que é um sonho que você não sabe, uma coisa que para você é sobrenatural, não pode ser natural, então você tem que procurar uma pessoa espiritual. Você procurar um líder, um pastor, um missionário, uma missionária, uma pessoa espiritual, de oração, uma pessoa temente a Deus, que teme a palavra, e contar o sonho. Irmãos, e também tem aquilo que também tem visões, irmãos, e tem revelações que não é para a gente contar para ninguém. Por quê? Você vê no Daniel 10, nos fala que Deus mostrava, se você ler, você vai saber o que eu estou falando. Daniel 10, as visões de Daniel. Daniel tinha muitos sonhos e visões. Leia lá. Ele teve muitos sonhos. Irmãos, Daniel teve sonhos dos tempos que nós estamos vivendo hoje. Foi revelado a Daniel há muitos e muitos anos antes da vinda de Jesus. Até o tempo de hoje foi revelado a Daniel em sonho. Só que na época Daniel não entendia. Daniel ficou perturbado. A Bíblia diz que Daniel ficou perturbado, ficou triste, angustiado, porque ele não conseguia entender aquelas visões, aquele sonho, porque ele tinha muito sonho e muita visão. E então ele entrou num êxtase de espírito, perguntando para Deus: mas Deus, eu não aguento mais, é tanto sonho, é tanta visão que tu tem me mostrado e eu não entendo nada. Eu não estou entendendo, Deus. Por que essa visão? Por que isso? Daniel via 2 bodes com cara de cavalo. Sabe, irmãos? Sonhos simbólicos. Leia lá, Daniel 10. Então, Daniel começou a ficar perturbado. A Bíblia diz aqui em Daniel que ele começou a ficar perturbado com visões que ele tinha. Aí então Deus revela-se para Daniel após 21 dias de oração, após 21 dias de jejum. Satanás ainda lutou com uma barreira espiritual para ele não alcançar a resposta, porque Daniel precisava de uma resposta de Deus, né, diante daquilo que ele estava vendo e ouvindo, né? Então o arcanjo Miguel veio para trazer a resposta a Daniel. E ele disse a Daniel: Daniel, homem muito desejado, homem muito amado, sela as visões, Daniel. Sela as visões. Ou seja, guarde as visões, arquiva as visões. Quando você arquiva alguma coisa, o juiz arquiva lá um papel, não é que está esquecido, é que está arquivado para ser tirado do arquivo na hora certa, no momento certo, para ser julgada aquela causa. É a mesma coisa, Deus enviou o arcanjo Miguel para falar com Daniel. Daniel, sela as visões. Você não tem condições de guardar dentro do... Se eu te falar o que cada visão que eu te dei significa, você não vai suportar. E você, por ser humano, você não vai conseguir guardar. Então escreve as visões e sela.
guarda, arquiva, porque será nos últimos tempos, terá cumprimento no tempo determinado, Daniel. O anjo veio e apareceu para Daniel e falou isso para Daniel. Então, Daniel, a Bíblia diz que ele ficou extasiado, né? Porque o próprio Deus, deixa eu ver aqui. Daniel 10 diz assim: o anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. E que últimos dias era esse? Do Daniel? Dele, Daniel? Não, os últimos dias da terra. Deus já estava revelando para Daniel coisas, estava mostrando para ele milhares de anos na frente que ia acontecer. Ainda tem uma parte aqui em Daniel que diz assim, aleluia, louvado seja Deus, Daniel, a ciência há de se multiplicar. Na época de Daniel não existia esses negócios de ciência, de tecnologia, de parabólica, de sinal de internet. Não existia. Ainda não tinha chegado na mente humana essas coisas. Estava longe. Estava muito longe. Mas Deus já estava revelando para Daniel os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que na época Daniel, ele entrou em êxtase, ele ficou assim sobressaltado, né, de ver tanta coisa, de ter sido revelado para ele como ficariam os últimos tempos na terra, como seria os governos. Deus revelou muita coisa para Daniel. Então, ele tentando entender, querendo entender, tentando entender, querendo entender, ele começou a fazer um propósito de 21 dias para Deus dar a resposta para ele. Aí então, o arcanjo Miguel veio e falou com ele, porque se você ler Daniel inteiro fala de visões. Daniel inteiro fala de visões que Daniel teve. Então, aqui ele manda o anjo para falar com Daniel. E disse, Daniel, sela. Daniel 12. Últimos tempos, as palavras seladas. Porque Deus não só mostrou, mas Deus revelou na alma, no espírito de Daniel, tudo o que ia acontecer. Aleluia. Eu vou só ler aqui o final, para não estender muito o vídeo, mas eu quero que você preste atenção e entenda. Aqui, a palavra do Senhor diz, aleluia. Deus respondendo a Daniel, né? E ele disse, 9, Daniel 12, 9. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 13. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Ou seja, aqui, irmãos, Deus estava falando com Daniel. Daniel, não te preocupas, porque tudo que eu estou te mostrando terá cumprimento. Mas isso ainda vai demorar, é para o tempo do fim, Daniel. E o que eu quero dizer com isso para você hoje, para nós? Porque eu estou aqui também sentado, a presença de Deus para aprender. O que Deus quer falar? Irmãos, tem revelações que Deus dá para profetas, para pessoas escolhidas, para pessoas que têm esse dom, né? Tem sonhos que são proféticos. Você não vai entender nunca. Você não vai entender. Por quê? Porque o mesmo Deus que dá o sonho, a visão, é o mesmo Deus que dá a interpretação.
Então, se você teve um sonho, uma visão, assim, meia inusitada, diferente, sobrenatural, você percebe que não é uma coisa normal, e você não teve o esclarecimento, o entendimento, isso significa o quê? Que Deus não te permitiu você saber o que é, o que significa, o que quer dizer, porque talvez ainda não seja o tempo. Tem visões e revelações que ele mostra hoje, só vai acontecer daqui a 2, 4, 5, 10 anos. Então, quando acontecer aquilo que já foi te mostrado em visão, você vai falar, nossa, bem que eu já havia sonhado com isso. E olha o que está acontecendo agora. Compreende, irmãos? São visões e revelações proféticas que não adianta você querer entender, não adianta você buscar profeta, não adianta você buscar adivinhações, não adianta. Então, a Bíblia diz aqui em Jeremias 22, 28, aquele que tem um sonho, conte o sonho a quem está a minha palavra. Você não, irmãos, quando a gente tem uma visão que a gente sabe que é uma coisa sobrenatural, que você não entendeu, não entende, e você conta para um, conta para o outro, sabe o que acontece quando você faz isso? Quando nós fazemos isso, você atrai luta espiritual para a tua vida. Você atrai luta espiritual. Irmãos, a Bíblia, se você ler o capítulo de Daniel inteiro, o Daniel inteiro é visões, revelações, né? Ele via coisas estranhas. Daniel via umas coisas assim. O 8 de Daniel diz assim, a visão do carneiro e do bode. E aqui você pode ler aí, então se você lê o capítulo de Daniel, é tudo visão. E olha que Daniel, a Bíblia diz que Daniel era o homem mais sábio que tinha na época de Nabucodonosor. Foi Daniel que interpretou o sonho de Nabucodonosor. Os sonhos das vacas magras, das vacas, ou seja, daquela árvore que crescia, né? Aliás, muitos sonhos Daniel interpretou. Então, a Bíblia diz que ele era um homem sábio. Com ele estava a sabedoria de Deus, né? Que nos diz aqui Daniel 2, quer ver? Daniel 2. O decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel, né? O sonho do rei Nabucodonosor. Então, o Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele chamou os adivinhos, os astrólogos, os feiticeiros, macumbeiros, ninguém conseguiu discernir o sonho do rei, né? Então, o rei declarou para ele o sonho que ele tinha sonhado. Aleluia. E Daniel interpretou o sonho do rei. Então, Daniel inteiro, irmãos, é sonho, visões, revelações. E ele era um homem extremamente sábio. E quando Deus começa a revelar para ele os acontecimentos dos últimos dias, ele não consegue discernir. Você analisou isso? Prestou atenção nisso? Que ele interpretou muitos sonhos, Daniel. Se você ler Daniel inteiro, você vai entender. E eu te aconselho que você leia, tá? Para você entender. Então, ele interpretou muitos sonhos, visões, e tudo que ele falava era em cima, era certinho. Quando chega a hora dele, que Deus começa a mostrar o tempo, o final dos tempos, começa a revelar o que nós estamos vivendo hoje, sobre a ciência, sobre tudo que iria aumentar, né? E que Daniel não fazia ideia do que seria isso. Ele procurou entender. Ele começou a buscar Deus, ele queria entender, então ele entrou num propósito de jejum e oração, porque ele queria entender que visões eram aquelas. Foi quando Deus fala com ele. Não, Daniel, sela as palavras, sela as visões, ou seja, arquiva, porque não é para agora. Compreendeu, irmã? Compreendeu, irmão? Tem sonho que você tem que só vai acontecer daí uns anos. Aí quando acontecer, você vai se lembrar, nossa, eu já tive esse sonho lá atrás.
eu sonhei algo parecido, olha isso. Quantas vezes acontece, irmãos? Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os sonhos, Deus, ele é o Deus que dá o sonho e é o mesmo Deus que dá a interpretação. Presta atenção. Então, se você é um vaso de Deus e não tem a interpretação dos sonhos, das visões que Ele te dá, é porque não é hora de você saber. Não é hora, Ele não vai revelar nem para você, não vai dar o entendimento nem para você e nem para ninguém. Porque não é hora de ser revelado. Tem coisas que ficam seladas, arquivadas. Compreende, irmãos? Então, o que eu percebo aí pelo canal, irmãos, as pessoas que nos mandam mensagem, as pessoas que nos mandam falando sobre sonho, o que eu percebo é que as pessoas, elas querem saber o porquê disso, o porquê daquilo. Tá certo que tem aqueles sonhos que são sonhos naturais. Às vezes Deus está dando um livramento e mostra algo para você em sonho. São sonhos naturais daqui da terra. São sonhos de algo que vai acontecer. Então, Deus está avisando, Deus está mostrando. Daí você pede a uma pessoa espiritual para... irmã, eu sonhei com isso, tal. O que significa? Tudo bem. Mas, quando você busca o entendimento de alguma visão, de alguma revelação, e você não recebe de forma nenhuma, isso está claro de que Deus não quer te dar interpretação. Deus não quer revelar para você a interpretação. E outra coisa, não queira ser mais sábio do que Deus. Não queira entender o Espírito de Deus. Porque se você tentar entender o Espírito de Deus, a forma que Ele faz, você vai ficar louco, você vai ficar louca. Você vai ficar louca. Olha, Daniel, ele era um homem de Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Daniel, ele desmaiou. Ele sentiu tanta fraqueza na alma, no espírito, por tantas coisas que Deus mostrou, e ele não conseguia entender, não conseguia entender. Leia aí, Daniel, está falando. Daniel, ele faltou força nele. Ele perdeu a força, irmãos. Ele perdeu o vigor, ele desmaiou. Então Deus entrou com uma providência e falou, vou ajudá-lo. Então mandou o arcanjo para vir fortalecer Daniel. Então ele veio, fortaleceu Daniel, tomou Daniel pela mão e colocou ele de pé novamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não queira entender Deus, não queira ser mais sábio do que Deus. Porque se Deus não quer te revelar, Ele não vai revelar. Nem para você, nem para missionário, nem para missionária, nem para pastor, para ninguém. Porque não é para ser revelado. Porque o mesmo Deus que dá o sonho é o mesmo Deus que dá a interpretação. E se Ele não deu a interpretação, irmãos, eu tiro por mim. Teve sonhos que eu tive há alguns anos atrás, há uns 5 anos, 6 anos atrás, que eu ainda hoje me lembro desse sonho que eu tive. Um sonho muito forte. Tive esse sonho umas 3, 4 vezes. O mesmo sonho. E até hoje eu não sei o que significa. Não sei. Não sei. E eu também, eu falei, ó, Deus, tá bom, eu não quero saber. Se tu não quer revelar, se o Senhor não quer revelar o porquê, né? Então, amém. Não há o que fazer. Não fica tentando entender e nem se achando tipo assim, ele me deu o sonho e ele vai ter que me revelar o que é, o que significa. Nananina, não. Para, porque senão você vai arrumar luta espiritual para você. Você vai arrumar luta espiritual para você. Porque quando Deus me revela, para mim, quando Deus me revela algo, irmãos, Ele me dá o discernimento. Às vezes Ele revela Ele só mostra uma coisinha. Tem coisas que Ele só mostra uma pontinha assim, ó. Daí eu falo, Deus, mas o que significa isso? Aí o Espírito dele me dá um entendimento daquele pouquinho que Ele mostrou. Ele me dá um entendimento. E às vezes é uma coisa tão pequenininha que se torna numa coisa grande. Se torna numa coisa grande. Entendeu, irmãos? Então, você precisa ter um alinhamento espiritual com Deus.
sabe? Você tem que ter esse alinhamento, como que fala, esse relacionamento com Deus, de alma e espírito, espírito e alma, espírito de Deus e a sua alma, sabe? Porque senão você não vai entender, você não vai... Então, tem que aguardar no Senhor. E diz aqui também, irmãos, em Gênesis, eu vou repetir sobre você querer entender os sonhos. Em Gênesis 37 nos fala a respeito do sonho de José. Quando José teve o sonho, em Gênesis 37 nos fala do sonho de José. José, ele era um adolescente de 16, 17 anos. Ele não tinha entendimento nenhum, né? O filho de Jacó, Jacó tinha sabedoria, era um homem de Deus, mas José, ele tinha promessa, ele era escolhido, mas ele não tinha entendimento nenhum. E mesmo assim Deus deu uma revelação para ele, um sonho, e mostrou para ele os feixes, né? Ele estando no campo com seus irmãos, e os feixes dos seus irmãos, o feixe de José que estava na sua mão subia, e os feixes que estavam na mão dos seus irmãos, o dele subia e dos irmãos dele descia e se prostrava diante do feixe dele. Olha que sonho misterioso, irmãos. Para um adolescente, como é que ele vai entender um sonho desse? Não tem como, né? Então José, ele ficou, nossa, mas que sonho. Porque os sonhos, irmãos, que são proféticos... Proféticos quer dizer o quê? Que são profecias. Sonhos proféticos quer dizer, são profecias. Então, nada mais era do que Deus mostrando para José uma profecia. Olha, José, olha o que vai acontecer no futuro com você. O seu feixe vai se elevar e os feixes dos seus irmãos vão se curvar perante o seu. Só que ele não entendeu, né? Ele não entendeu. Daí José ficou desesperado. Contou para Jacó, contou para sua mãe, contou para suas tias, contou para seus irmãos, 12 irmãos, contou para todos eles. Meus irmãos, eu tive um sonho assim, assim, assim. Ninguém sabia interpretar o sonho de José. Ninguém. Mas nem Jacó, que tinha o Espírito de Deus. Um homem sábio também, de experiências com Deus. Nem para Jacó Deus deu o discernimento. Compreende, irmãos? Então eu chego ao mesmo ponto e falo a mesma coisa. Tem coisas que Deus não vai revelar o seu propósito. Deus não vai mostrar para ninguém. Por mais mulher de Deus que ela seja, por mais homem de Deus que ele seja, Deus não quer revelar e ponto final. Então Jacó ficou até indignado, porque assim, quando José teve o segundo sonho, porque José sempre tinha sonhos, e os sonhos dele tudo era profético. Então quando ele teve o segundo sonho, ele chegou para o seu pai novamente e contou o seu segundo sonho para o seu pai. E o seu pai ficou até irado, irritado, e falou para ele assim: ô meu filho, você tá querendo ser maior do que eu e do que os seus irmãos? Que sonhos são esses? Para com esses sonhos. Então, irmãos, não adianta. Eu estou respondendo pergunta de várias pessoas aqui que me perguntam sobre sonho. Não adianta você querer entender e nem ficar contando para o mundo inteiro o seu sonho, porque ninguém vai ter interpretação. Se for um sonho profético que vai acontecer ainda, que ainda vai levar tempo, anos para acontecer, Deus não vai revelar, Deus não vai mostrar, entende? É bíblico isso, estou dentro da palavra de Deus. Mas porque existe aquela classe, né? É classificado por 3 partes. São sonhos, que são sonhos naturais, né? Que eu já citei aqui, sonhos, visões e revelações. São 3 coisas diferentes. A revelação, irmãos, quando eu
vou colocar eu, quando eu tô orando por uma pessoa, eu oro pela pessoa, a pessoa não falou nada da vida dele pra mim, na vida dela pra mim. Então eu oro pela pessoa. A revelação, é só para você entender que eu tô falando isso. A revelação, quando eu oro pela pessoa, Deus me revela o que a pessoa está sentindo. E essas revelações, ela tem formas diferentes de se manifestar. Por exemplo, eu orei por uma mulher que eu comecei a sentir, eu orei por ela e comecei a sentir o que ela estava sentindo. Eu senti a mesma coisa que ela estava sentindo. Eu falei, meu Deus, coisa horrível. Então eu comecei a sentir aquilo. Era Deus mostrando para mim, ela está sentindo isso, filha. Aí, o que acontece? Eu orei em cima daquilo que Deus me mostrou que ela estava sentindo, porque eu senti, né? Eu senti dor no corpo, eu senti dor na boca. Aleluia. Espera um minutinho, irmãos, eu perdi o papel aqui. O vento jogou meu papel longe. Então, irmãos, é assim, Deus revelou para mim o que ela estava sentindo. Então eu orei para Deus repreender aquilo que ela estava sentindo. Isso é uma forma de Deus revelar quando você está orando para alguém. Outra forma de Deus revelar, de revelação, é quando você está orando, de olho fechado, orando por uma pessoa e você vê algo. Você viu. Você com teus olhos fechados, pelos olhos espirituais, você vê aquilo. Um dia, irmãos, eu estava orando por uma pessoa, orando por aquela pessoa, eu vi, e isso acontece muito, eu vi um trabalho de macumba. Na oração eu vi aquele trabalho de macumba muito preparado assim. Aí Deus me mostra tudo que tinha lá, como foi feito, aonde. Ele fala o lugar, ele fala onde foi feito. Tudo, irmãos. Inclusive tem uma irmã aí, né? Eu esqueci o nome dela agora, que eu orei pelo esposo dela, né? Inclusive ela deixou o testemunho aí no canal. Eu orei pelo esposo dela, que ele estava com muita dor de cabeça, constante. E quando eu orava para ele, Deus me revelou um trabalho de macumbaria feito na encruzilhada, né? Para destruir a saúde dele. E Deus me revelou como foi feito, aonde tal, e a pessoa tal. E para a glória de Deus, essa irmã está aí no canal. Ela pode se manifestar aí nesse vídeo e falar e confirmar o que eu estou dizendo aqui. Porque ela mandou mensagem para mim dizendo, irmã, meu esposo está liberto, meu esposo está curado. Ela escreveu aí. Como são muitos comentários, né? Eu gostaria que essa irmã se manifestasse aí e deixasse aí novamente o seu testemunho. Ela disse que o esposo dela não estava suportando as dores de cabeça. E ele foi liberto. Por quê? Porque era um trabalho. Então, irmãos, são formas de Deus revelar. Então, outra forma de Deus revelar também é, por exemplo, eu tô aqui agora, uma forma de Deus revelar também. Eu tô aqui agora, daí do nada, Deus coloca uma pessoa na minha frente. Vem aquela lembrança muito forte. Quando você lembra, você tá num assunto que não tem nada a ver com aquela pessoa. Você nem tá lembrando daquela pessoa. Daí do nada, você vê a pessoa na sua frente, ou você lembra muito forte, na sua mente você lembra daquela pessoa. É uma lembrança diferente do normal. Isso também é uma forma de revelação, né? É uma forma de Deus revelar. E pela bondade e misericórdia de Deus, Deus me usa nessas 3 formas de revelar. Eu sinto, eu vejo e, sabe, manifesta assim, dessas 3 formas para mim, pela misericórdia. Dependendo da situação da pessoa, né? Irmãos, um dia eu orei por uma pessoa que... Orei por uma pessoa, eu nem cheguei a orar. A hora que eu fui para, sabe, eu comecei a sentir uma tontura, mas tão forte que parecia que eu ia cair. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Então era Deus dando um livramento para ela, para aquela pessoa.
Então Deus estava revelando para mim que ela ia sentir uma tontura muito forte. Ela não estava sentindo ainda, mas ela ia sentir. E aquela tontura, se ela fosse acometida daquela tontura fortíssima que eu senti no ônibus, na rua, atravessando uma rua ou em qualquer, ela poderia cair e se machucar. Então Deus me revelou ali e eu passei para ela, porque eu senti uma tontura assim que rodou tudo. É uma coisa muito rápida, irmãos. É muito rápido. E eu clamei o sangue de Jesus. E o Senhor falou assim, filha, estou eu dando livramento para ela. Entende? Então tem várias formas, irmãos, de Deus trabalhar no mundo espiritual. E para cada um, Deus dá uma porção. É mediante a sua fé. É mediante a sua fé, a sua confiança em Deus, é mediante o seu posicionamento diante de Deus. Quanto maior você se posicionar na presença de Deus, maior vai ser o contato que você vai ter com as coisas espirituais, né? E Deus pode revelar. Só, irmãos, que tem uma coisa, quando você está preparado espiritualmente para Deus mostrar visão, revelação, sonhos proféticos, essas coisas, irmão, você tem que estar preparado também, porque o diabo também trabalha nessa área, é da parte espiritual. Então é muito importante para nós buscarmos o dom de discernir, porque o diabo, ele também faz imitações das coisas de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, irmã, eu também sou vaso, eu também sou isso, eu sou aquilo, e eu faço assim, 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 Deus manda eu fazer assim, assim. Aí na hora o Espírito Santo fala assim, não estou nesse negócio aí não sou eu não. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele faz de tudo para enganar a pessoa. É necessário você buscar o dom de discernir os espíritos. Você precisa discernir os espíritos. Para você, porque existe sim uma diferença entre a voz de Deus e a voz do adversário. A voz de Deus, ela é uma voz suave, tranquila, que traz paz. Mesmo quando ele mostra coisas drásticas. Do adversário, a voz dele é uma voz suave, de boa aceitação. Ela cai como uma luva. A voz de Deus, ela é muito sublime, sabe? É algo que vem, penetra e você, sabe, uma palavrinha que ele fala, você já sente um mover grande na sua alma, sabe? Uma coisinha que ele fala, uma partícula, irmãos, é uma partícula. Você já sente um mover total, porque a voz do Espírito Santo, ela acalenta, ela traz paz, ela tira dor da alma, ela tira dor do corpo. A voz de Deus, ela tira angústia, tira sofrimento. A voz de Deus move essas coisas. O salmista, ele disse, refrigera, Senhor, a minha alma. Refrigério. Então a voz de Deus, ele traz refrigério. Traz refrigério para a sua alma. A voz do Senhor te traz refrigério. Ele coloca a tua alma em um estado de paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à turbulência, né? Então, meus irmãos, aqui está o esclarecimento. Tem muitos outros livros que falam a respeito de sonhos, tá, irmãos? É porque não dá tempo de falar, mas tem as revelações e as visões que Deus mostrou a Paulo, que são lindos também, a passagem de Paulo, a experiência de Paulo com as revelações e as visões. Teve visões e revelações que Deus mostrou para Paulo, que ele disse que Deus falou para ele, filho, os homens da terra não é digno saber, portanto você não vai falar nada. Você só vai falar até aqui. Passando daqui, os homens da terra não são dignos de saber. Então tem coisas que Paulo viu nas visões que nem o olho e nem os ouvidos ouviram até hoje. Então Paulo, ele chega a dizer que foi revelado a ele coisas sublimes.
coisas celestiais que o ser humano não é digno de saber. Compreende, irmãos? Entendeu? Então, você que tem dúvidas sobre isso, esse vídeo é um vídeo esclarecedor para você. Quando tiver um sonho, é o que diz em Jeremias 23, conte o sonho para uma pessoa espiritual, se você percebe que é um sonho que Deus quer falar alguma coisa a respeito da família, de você ou de algo, enfim, um sonho natural. Porque os sonhos sobrenaturais, que são profecias, dificilmente Deus vai dar interpretação para alguém. Muito difícil. Se for coisas que ainda vai acontecer no final, ainda vai vir, ainda vai demorar. Compreende, irmãos? Então, está aqui a palavra do Senhor. Leia a palavra, entenda. As coisas de Deus são maravilhosas, irmãos. Mas nós temos que procurar entender. Procurar entender. Ó, o sol brilhou aqui agora como confirmação. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. O sol flocou aqui no meu rosto, irmãos. Que coisa linda, né? Então, é confirmação de tudo que ele está falando e te ensinando aqui, pela bondade e misericórdia dele. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os ímpios não entenderão essas coisas, mas os sábios entenderá tudo no tempo certo. Foi o que ele falou para Daniel. Daniel, sela as palavras, sela as visões, até o tempo do fim. Tudo terá cumprimento. E Daniel nem está aqui hoje para saber o que Deus revelou a ele no passado. Porque nós estamos vivendo aqui hoje, século 21, foi revelado a Daniel. Ao único profeta que Deus revelou foi Daniel. O final dos tempos foi para Daniel. Então, cada pessoa escolhida para a obra, ela tem uma função, né? As pessoas, elas, espiritualmente falando, elas são separadas, né, por classes. Não é todos que Deus vai escolher para profeta, uns Deus vai escolher para levitas, outros Deus vai escolher para ministrar a palavra, outros Deus vai ministrar, sabe? Daniel, ele tinha esse dom de visões profundas, bem profundas, né? Então, cada um tem a sua particularidade com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha esclarecido vocês. Viu, irmãos? É assim, eu tenho o dom de discernir sonhos, sim. Mas não é todo sonho que Deus... Quando a pessoa me conta um sonho que eu vejo que... Deus não dá, irmãos. Deus não dá o discernimento porque não é para ser revelado. Não é para ser revelado. E sem contar, irmãos, que, às vezes, eu vou levar para o outro lado agora. Às vezes a pessoa fica falando assim, ai, mas Deus não fala comigo. Faz tanto tempo que Deus não me dá um sonho, não me dá uma visão, não fala comigo, não usa ninguém para falar comigo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está se passando? Que Deus está em silêncio comigo. Eu tô ficando louco já, tô ficando louca já. Deus não fala comigo nada. Não acontece isso, irmãos? De vir o silêncio de Deus na sua vida? Acontece, eu passei por isso. Passei muito por isso. Pelo silêncio de Deus. Daí eu quero te falar assim, para pessoas que estão passando por isso, pelo silêncio de Deus. Eu passei um silêncio de Deus, olha, irmãos, foi bastante tempo. Passei um silêncio de Deus assim, que eu falei, meu Deus... Será que eu ainda sou crente? Ou o que eu sou? Porque Deus não fala mais comigo? Então, é uma provação, é um período de silêncio. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse 8 que até no céu houve silêncio. Leia lá, Apocalipse 8. Logo no início você vai ver essa palavra. Que houve silêncio no céu por quase meia hora.
E como um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, isso é no relógio de Deus, por quase meia hora, né? Ou seja, no nosso relógio, por quase meia... E no relógio de Deus? Né? Sabemos quanto tempo durou esse silêncio? Porque o relógio de Deus, ele trabalha diferente do nosso. Muito diferente do nosso. Então a Bíblia diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. E se o relógio de Deus é diferente de nós, se as horas de Deus é diferente da nossa, essa meia hora pode ter demorado muito tempo. Compreende, irmãos? São mistérios da Bíblia, são mistérios da palavra. Então, se você está passando pelo processo do silêncio de Deus, aguenta firme. Aguenta firme. É uma provação que você está passando espiritual. Deus, ele se cala. Tem passagens aqui na Bíblia, irmãos. Uma outra oportunidade, um outro vídeo, eu vou te mostrar aqui dentro da Bíblia que Deus ficou em silêncio com pessoas. Que a pessoa orava e nada. Orou e nada, orou e nada. Amém? É uma provação, tá bom? Fica firme na presença de Deus, porque Jesus disse, eu venci e vós também vencereis. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance a mente e o coração de vocês no dia de hoje. Amém? Fiquem todos com Cristo.